Nesses tempos de crise que a gente está vivendo, se tem uma coisa que fica aparente, são as burrices dos governantes. Sim, como vocês devem estar sabendo aí, o Trump impediu com que produtos de proteção individual, máscaras e etc., fossem distribuídos para os outros países. E isso, ao meu ver, foi uma coisa que ele fez baseada num pensamento muito retrógrado e sem lógica, que é o nacionalismo. Bem, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Sinta-se livre para comentar a sua opinião, mesmo que seja discordante da minha, certo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, é muito importante. E também eu peço desculpa por essa mudança tão constante de cenário, é porque eu não tenho hora para gravar, sabe? Eu acho bom gravar na hora que a ideia vem assim, e se tá bom para gravar, né? Então eu preciso da iluminação melhor que tem na hora que eu tô gravando. Então por isso que eu mudo tanto de cenário, certo? E continuando o que a gente estava falando, o Trump, pessoal, ele é uma pessoa que desde a sua eleição ele demonstrou um nacionalismo exacerbado, né? Tanto é que um dos grandes jargões dele, um dos grandes frases dele mesmo, né, é aquela tal de America First, né, ou América primeiro, né? E uma certa pessoa uma vez me disse, né, que é nos momentos de crise que a gente vê no que realmente as pessoas acreditam, né? E que se prova realmente, né? Então foi o que a gente viu, né? A gente viu que ali ele, por achar que os Estados Unidos, sei lá, a América tem que vir primeiro, é mais importante do que o mundo todo. Então ali ele, como o presidente ali, a autoridade máxima do seu país, simplesmente proibiu a 3M, que é uma produtora de máscara, né, de estar fazendo máscara para outros países. Inclusive ele usou uma lei de tempos de guerra, né, e que inclusive é uma coisa que é muito prejudicial, esse pensamento que às vezes as pessoas têm o tempo inteiro, um pensamento de guerra. Isso é muito prejudicial para as relações humanas. Inclusive a gente pode até fazer um vídeo sobre isso depois. E o que causou isso? Isso causou, e com razão, né, muita revolta, porque, por exemplo, diversos países como a Alemanha e o Brasil já estavam com remessas, inclusive da China, compradas. E o avião fez escala lá e ele também proibiu esse avião de distribuir o resto das máscaras. Então, se a gente for analisar a questão de um âmbito completamente, analisar o X da questão, esquecer que o Trump é um governante, esquecer etc., a gente está vendo ali que literalmente ele roubou. Sim, o Trump virou ladrão. Porque aquelas máscaras não eram dele, ele não pagou por aquelas máscaras e simplesmente por uma coisa autoritária, por um pensamento nacionalista de que importa é o país dele simplesmente, ele privou outros de coisas que eles tinham direito, né, por ter comprado, né. E é interessante que a gente vê muitos por aí, né, dizendo, o Trump é capitalista, olha lá, ó. Esse é meu trampão de direita. A gente vê muitas pessoas falando isso, inclusive criticando, né? Olha só o que o capitalismo fez. O capitalismo privou os brasileiros de terem máscara. Olha só o que o livre mercado fez. Eu vi uma publicação, inclusive esses dias no Facebook, achei ela até engraçada, que dizia, né, que a mão invisível do mercado deu um soco em quem acredita nisso, né? Isso, para quem não entendeu, é uma referência irônica, né, ao livro lá sobre livre comércio, né, que é A Mão Invisível, né, do Adam Smith. Inclusive é um livro muito bom, recomendo vocês a ler. E pessoal, o que eu quero dizer com isso? O livre mercado não foi culpado disso, não, sabe por quê? Porque se as pessoas tivessem liberdade realmente de negociar, de produzir riqueza, isso não teria acontecido pelo simples motivo. Se faltou máscara aqui, com certeza não é o único motivo e tal, não é o único fator, mas com certeza é por falta de liberdade de se fazer uma fábrica de máscara no Brasil. E outra coisa, se o Trump fosse realmente capitalista, como muitos dizem que ele veria que aquilo ali era apenas uma negociação. O que tem a ver uma negociação?
É uma negociação de pessoas livres, de países livres ali entre si, que pegaram a máscara, compraram a máscara e apenas estavam usando o seu terreno ali, o seu território, como um meio de distribuir aquela mercadoria. Então, uma coisa que, se realmente ele acreditasse em livre comércio, não teria acontecido. Ao fato de que o Trump, ele não acredita em livre comércio realmente. A gente vê diversas coisas que ele vem fazendo aí durante o governo, como por exemplo, sobretaxando o aço brasileiro. Isso ele fez no ano passado, por achar que estava desvalorizando a sua economia nacional. Então ele é o que? Um nacionalista. E o nacionalismo nada mais é do que louvar um coletivo. O que é louvar um coletivo? São pensamentos como, por exemplo, o negro não pode ser de direita porque o empresário humilha ele, escraviza ele, então ele não pode ser de direita não, viu? Negro, seja socialista porque a esquerda vai lutar pelos seus direitos. Ou outra coisa, o cara ali é pobre e está defendendo o patrão. Então, o que eu quis dizer com isso? As pessoas costumam, a famosa luta de classe, né, como eles dizem. As pessoas costumam ali te rotular em um grupo, ou você mesmo se rotula em um grupo, e você é obrigado a não trair esse grupo. E quando isso é uma coisa voluntária, não há problema nenhum. Como, por exemplo, a sua família. Você pode sair da sua casa, aí, pelo menos se você for de maior, né, a hora que você quiser. Ou, por exemplo, sei lá, uma igreja. Você segue as regras da sua igreja, ninguém põe um fuzil na sua cara para você seguir as regras da sua igreja. Então são grupos, mas são grupos voluntários. Agora, a partir do momento que a gente cria grupos e coloca líderes sobre esses grupos que prezam mais aquela vontade, digamos, coletiva ou bem coletivo, a partir do momento que há isso de maneira autoritária, sem mais, sem menos, não tem como discutir isso. As liberdades individuais começam a falhar, começam a não serem obedecidas ou respeitadas. Então, pessoal, essa é uma reflexão que a gente tem que trazer, principalmente nesses tempos de crise, né? Será mesmo que o jeito que os governantes estão agindo é um jeito ético, um jeito eficiente? Então a gente tem que ver isso e sempre questionar. A gente não pode questionar, mesmo se os cachorros latirem. A gente não pode parar de questionar.